Aleluia, Jesus. Glória a Deus, vocês estão bem? Estão bem mesmo? Glória a Deus. Mais um ano se encerrando, né? Aleluia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até que o Senhor tem nos abençoado. Deus é bom. Deus é muito bom, meu irmão. E nessa noite eu quero ler um trecho da palavra de Deus. Eu iniciei a reunião com esse Salmo 132. Todos nós, um dia fomos tocados por Deus, não é verdade? Fomos empolgados, estimulados, incendiados. Nasceu no nosso coração um dia o primeiro amor, não é verdade? Coisa boa, né? O primeiro amor, né? A gente não vê defeito em ninguém, a gente não vê falhas. A gente não vê nem mais as nossas próprias fraquezas, né? Porque tudo que a gente vê é Cristo. Coisa linda quando Jesus abre os nossos olhos, né? E tudo que nós enxergamos. Eu acho interessante quando Jesus ele cura um cego, a primeira coisa que ele cego vê na sua vida é Jesus. E a vida dele foi transformada. Coisa linda quando Deus abre os nossos olhos. E a nossa vida ela é agitada, transformada, né? Eu me lembro de cada coisa boa, intensa que a gente vive, né? Quando nós temos esse impacto com a presença de Jesus, com essa revelação de Cristo. Coisa linda, né? Tão bom. Acaba-se os limites, acaba-se as barreiras e não existe mais limite para mais nada, né? Tudo é possível. E nós precisamos aprender que, de verdade, o que Deus quer que a gente viva é todos os dias essa realidade em nossas vidas. Aquilo que você um dia viveu em Cristo, aquilo que um dia eu vivi em Cristo, aquilo foi uma verdade absoluta. Uma verdade. E coisa triste é quando a constância em nós começa a acabar, né? Deixamos de ser constante e parece que tudo vai se perdendo e parece que aquela velha criatura que um dia foi transformada, agora volta tudo de novo, né? Você acredita? Não é isso que Deus quer, não é isso que Ele sonhou, não é isso que Ele projetou. Tudo o que Ele quer é que nós vivamos intensamente todos os dias nele, nele, nele. Versículo 3: não entrarei na casa em que eu habito, e nem subirei ao leito em que durmo. 132. Eu não falei? Salmo 130. Eu falei na minha mente, gente. Falei? Falei. Tem gente que não ouviu, tem gente que ouviu. Oh, meu Deus. É mistério. Não entrarei na casa em que habito, e nem subirei ao leito que durmo. Não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eu acho lindo esse salmo. Esse moço, ele fazia parte de uma geração. Aqui é todo mundo crente, né? E conhece a Bíblia, né? Quando Deus decide habitar no meio do seu povo, Deus manda que Moisés, ele faça uma arca de madeira, revista ela com ouro, coloque 2 querubins. Todo mundo sabe da arca do concerto e da aliança, né?
E aquela arca era a garantia que Deus estava no meio deles, porque Deus estava no meio deles. A tradição judaica diz que existia uma luz chamada Shekinah, que ela habitava no meio dos dois querubins. Era uma luz azul, um fogo azul, que se manifestava naquele lugar. E os tempos foram passando, e chegou os dias dos juízes, se levanta Samuel, e parece que aquela galera ali, aqueles sacerdotes, eles não consideram muito o fato de Deus estar no meio deles. Então o que eles acabam fazendo? Eles acabam banalizando, tornando comum aquilo que era extraordinário. E com o resultado daquilo, Deus permite que essa arca seja roubada pelos inimigos, seja tirada do meio deles. Até então, tudo bem. Mas o que mais me assusta é que ninguém daquela geração por 40 anos guerreou para ter de volta a presença de Deus. Ninguém lutou. Ninguém fez nada. 40 anos. Ninguém lutou para trazê-la de volta. Para ter de volta novamente no meio deles aquela alegria. Isso é assustador. Para mim é muito assustador, eu acho que para você também. Não é assustador 40 anos e ninguém luta para trazer de volta? Como que você acha que Deus se sentia? Como nós achamos que Deus se sentia? Sabe, gente, é muito fácil acostumarmos a viver sem a presença de Deus. É muito fácil. Por 40 anos essa geração acostumou. Eles tinham vitórias, eles tinham suas realizações, foram bem sucedidos em todas as suas guerras, mas acabaram se perdendo dentro de si mesmo. Por que eu peguei esse salmo? Porque isso expressa o coração de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher. Eu não sei como que era a mente de Davi, mas ele sabia da história. Ele viveu ali. E quando ele tem a oportunidade, ele não deixa passar. Tudo que ele queria, de verdade, era novamente o Deus de Israel no meio deles. Coisa triste para uma geração é se acostumar a viver sem Deus. É acostumar. É tão terrível porque quando o cabeça dessa geração, o rei Saul, eu acho tão terrível porque quando a gente se afasta de Deus, a gente entra em cada lugar, em cada buraco, que esse cara, ele vai procurar até no misticismo, até respostas. É muito fácil nos perdermos. É muito fácil, irmãos. É muito fácil nos acostumarmos a viver sem Deus. Aleluia. É muito fácil. Eu estava pensando nesses textos hoje, no meio de uma geração que nós vivemos, e começo a pensar assim: Senhor, meu Pai, começa a sondar o meu coração. Será que eu tenho realmente me acostumado? Será que é só mesmo isso? Daí eu olho para a palavra de Deus e vejo que não é só isso, que existe muito mais de Deus, que existe algo muito mais excelente que as minhas próprias conquistas, que as minhas próprias vitórias, que é a presença de Deus dentro de mim. Deus, Ele não habita onde Ele não é adorado. Deus não está onde Ele não é desejado. Deus não se manifesta onde Ele não é buscado. É uma verdade.
que tu queres com isso, pastor? Eu quero falar para mim, eu quero falar para nós nessa noite. Nós precisamos nos dedicar mais à busca de Deus. Nós precisamos sondar o nosso coração, porque às vezes o nosso prazer está em tantas outras coisas e não em Deus. Não estou falando em vir ao culto, porque vir ao culto, existe gente que vem aos cultos todos os dias. Se tiver 5 por semana, de manhã, à tarde e à noite, vem, mas o seu coração está distante de Deus, porque só está apegado. Mas estou falando no desejo dessa busca por Deus, de estar com Deus. Quando outras coisas se tornam mais importantes que Deus para um cristão, para um não cristão isso não vale, mas para um cristão se tornam mais importantes, aí nós começamos a perder a presença. Porque Deus não divide, irmãos, a glória dele com ninguém. Deus não vai dividir a glória dele com nada. Com nada. Com ninguém. Deus tem ciúmes de mim e de você. Deus nos quer perto. Deus te quer perto dele. Deus, ele quer se manifestar hoje, de verdade, falar o meu e o seu coração. Hoje ele quer curar o meu e o seu coração. Hoje ele quer curar o meu e o seu corpo. Hoje ele quer que nós entendamos o porquê das coisas. Mas ele só habita aonde ele é desejado. Não podemos nos acostumar a viver sem Deus. No capítulo de Jeremias, o livro de Jeremias, ele é todo escrito para um povo que aos olhos de todo mundo era perfeito, gente. Um excelente sacerdócio, todo mundo muito bonitinho. Todo mundo muito certinho, os sacrifícios acontecendo, tudo alinhadinho. Mas no capítulo 2, Deus começa a perguntar: cadê aquele povo que me amava? Cadê aquele povo que tinha uma força, que tudo que eles queriam, eu estou trocando por miúdos, tá, gente? Que tudo que eles queriam era somente a minha presença, que a sua busca estava exclusivamente em mim. Daí ele olha, e todos nós conhecemos o texto, e diz: espantai aos céus, horrorizai-vos, ó terra, porque nenhuma outra nação trocou seus deuses por outro Deus. Mas o meu povo fez duas coisas horríveis: a mim me deixaram e cavaram para si cisternas rotas. E o questionamento deles: como assim? Como? Não, nós não estamos vivendo isso. Não, não estou vivendo. E se nós estudarmos o livro, nós vamos ver onde estava o coração daquele povo. Tudo que eu quero dizer para vocês é que esses dias são dias de alinhamento, dias de trazermos o nosso coração para Deus. Dia realmente, nós vivemos no meio de uma geração, gente, que está totalmente perdida, totalmente sem direção. Há um caos geracional. Há um caos totalmente instalado em todas as gerações, em todas as nações da terra. Nações que serviram ao Senhor hoje estão distantes de Deus e hoje estão pagando um preço. Deus está se vingando? Não, Deus não está se vingando. Culturas inteiras nos próximos anos vão desaparecer. Porque nós, como povo de Deus, muitas vezes, em algum lugar nós nos perdemos. Em algum lugar na história ou dentro de nós nos perdemos. Então nós começamos a olhar de novo para o mundo, para as coisas do mundo. É verdade, gente. Então o nosso prazer mudou de foco.
Foi exatamente isso que estava acontecendo aqui. O prazer daquela nação, o prazer daquela geração havia mudado. O prazer deles agora era suas próprias conquistas, era um conforto, era estar bem. Isso não foi, gente, perpetuou lá em Ageu, 700 anos, 800 anos depois. Deus fala assim: olha, um dia vocês começaram a fazer algo, e agora por acaso é tempo de vocês procurar conforto para vocês, enquanto aquilo que vocês realmente foram chamados para fazer, vocês não estão fazendo. Nós nos acostumamos. Eu digo que nós nos embriagamos com o vinho desse mundo, e nós precisamos nos curar dessa bebedeira, porque nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós fomos removidos de um lugar de morte e transportados para um lugar de vida, para conhecermos a Deus. Não podemos nos acostumar sem a presença dEle. Não podemos ser uma geração que vem ao culto e canta umas canções, e na realidade nada ao nosso redor muda, nada dentro de nós muda, nada de nós dentro de nós se transforma, continuamos ainda sendo a mesma velha criatura. Estou falando isso para condenar? Não, estou falando isso que existe algo de errado muitas vezes com a igreja. Não sei se essa é a sua realidade, mas é a realidade da grande maioria. É a realidade da grande maioria. Exemplos práticos. Nós passamos uma semana, hoje nós estamos no primeiro dia da semana. Quantas vezes você orou, buscar o Senhor? Pensa um pouco na sua semana que se passou. Nem vamos passar por um mês, vamos passar essa semana que passou. Qual foi o nosso comportamento? O que nós fizemos para conhecer mais de Deus, para ter mais dEle, para estar mais perto dEle? Ou nós estávamos ocupados com os nossos próprios afazeres? Ah, mas pastor, tem que cuidar das coisas. Sim, tem que cuidar das coisas. Mas você lembra lá no seu primeiro amor que você cuidava, você trabalhava, você fazia um monte de coisa, mas você era intenso com Deus? O que muda é aqui dentro. Mas pastor, mudou? Não mudou, gente. Não é uma palavra motivacional, mas é uma palavra para nós entendermos que existe muito mais de Deus para nós vivermos, que existe algo maravilhoso de Deus para acontecer, e nós somos responsáveis para que isso aconteça. Porque se nós continuarmos buscando a Deus pela metade, o tempo vai passar sobre nós. O tempo de Deus vai passar, irmãos. Não estou aqui para mentir e dizer, tudo vai ser beleza. Não. Deus está procurando homens e mulheres que no seu coração diz: eu preciso arranjar um lugar para Deus. Eu preciso, e eu não vou descansar enquanto isso não acontecer. Deus, Ele quer ser encontrado de mim e de você. Nós precisamos ser uma geração que não vai beber de águas paradas, de águas que nos adoecem. Sabe, gente, eu não sou contra nada de entretenimento, gosto muito.
Mas essas cisternas rotas têm algo, ela nunca vai saciar a nossa sede de verdade. Pelo contrário, muitas coisas que nós deixamos lá atrás e voltamos a pegar, elas podem nos adoecer e nos matar. Ontem nós estávamos falando aqui, a minha esposa, ela falou algo que me chamou a atenção, falando que quando nós viemos para Deus, nós abandonamos tudo, deixamos tudo e nós somos constantes. E parece que à medida que nós vamos andando, nós vamos olhando para o lado, né, e começamos a afundar e começamos a pegar tudo de volta. Mas como? E acabamos duvidando do poder de Deus, não é verdade? Mas como? Nada em mim mudou? Mudou sim. Aquilo que Deus fez na sua vida foi verdadeiro, foi real. Mas como eu vivo de volta, pastor? É porque nós buscamos isso de volta. Nós buscamos viver isso. O interessante não é como nós começamos, mas é como nós vamos acabar. Para Deus o que importa muitas vezes não é como começamos, mas é como nós vamos terminar a nossa vida. Irmãos, Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. E eu peço e oro a Deus para que a nossa mente entenda e que realmente Ele venha construir. Eu não quero ser Davi, mas eu quero ser movido pelas mesmas motivações que ele era movido. Eu não quero ser o rei Davi, nem peço isso para Deus, mas eu quero ser movido pelas mesmas motivações, pelo mesmo fogo que havia dentro do coração dele, que viu toda a sua família ser destruída por causa do pecado dele, mas mesmo assim ele reconhece e diz: eu não posso viver sem Deus. Homens e mulheres que reconhecem as suas falhas e dizem: eu preciso mais de Deus na minha vida. Em nenhum momento as falhas de Davi distanciou ele de Deus. Pelo contrário, cada uma delas fez com que ele se aproximasse mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Isso está acontecendo, eu preciso mais de Deus. Homens e mulheres que têm o seu coração incendiados. Homens e mulheres que nesses dias vão se voltar para si mesmo e vão dizer: Deus, vem sobre a minha vida. Transforma. Transforma. Não se acomode. Não sente. Se sente e fique esperando a banda passar. Movimente-se, busque a Deus, chore, clame, e se ele não ouviu, clame mais alto, e se ele não ouviu, grite mais alto, até que chegue aos ouvidos dele, até que chegue, até que diga: o Mestre te chama. O que tu queres? Eu quero ver de volta. Quero ver novamente, Senhor. Eu quero ver novamente. Quantos estão caídos hoje porque amaram as coisas desse mundo? Quantos hoje não conseguem se levantar porque os seus valores internos mudaram? Buscaram sua segurança nas suas próprias riquezas, buscaram segurança nas suas próprias habilidades humanas, naquilo que a sua própria mão pode fazer. Estão caídos, e que Deus tenha misericórdia. Jesus fala o seguinte, Mateus 5, capítulo 21, diz: onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Seu coração está na dor, está na frustração, está na incredulidade, está na sua empresa, está no seu dinheiro, está na sua habilidade. Aonde está o seu coração?
você já recebeu a sua recompensa, irmão. Essa é a sua coroa. Deus quer que os nossos olhos se voltem para Ele. Deus quer que o nosso coração se incendeie por Ele. Deus quer te encontrar, Deus quer me encontrar todos os dias, e isso é verdade. Busque Ele, busque o Senhor nesses dias, busque o Senhor nesses dias. A nossa geração precisa de homens e mulheres que buscam a Deus, que amam a Deus. A nossa geração precisa, gente, precisa urgentemente de luzes, luzeiros, homens e mulheres que estão queimando por Deus, homens e mulheres que confiam em Deus, homens e mulheres que esperam em Deus, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. A geração que não se importou com a presença de Deus, eles não esperavam no Senhor, sacrificavam antes, metiam o pé pelas mãos. Espere. Esperar não vem de estar parado. Fala de uma confiança, de um fazer, de um não parar. Senhor, eu estou te buscando, eu estou fazendo, eu sei que o Senhor vai renovar as minhas forças, e eu vou subir com asas como águia. Igreja, corpo de Cristo, entenda algo, de verdade, nós precisamos ser amigos de Deus, filhos e filhas. Nós precisamos novamente renovar os votos, as alianças com o Senhor, de fidelidade e compromisso com o Senhor, de não amar o mundo, de não amar nada o que nele há. Lembre-se das epístolas dos pais da igreja, dos apóstolos. Todos eles nos advertiram para que nós não se envolvêssemos com o mundo e com nada do mundo, que nós nos mantêssemos separados, santos para Deus. A história do que não é bem assim, isso foi inventado pelo mundo, uma mentalidade carnal. Tem a ver, tudo aquilo que nos separa de Deus é pecado. Traga o seu coração para Deus, porque eu tenho certeza que todos nós saímos da nossa casa porque nós acreditamos no Senhor, queremos mais de Deus, não é verdade? Mas só que nós não podemos lidar com Deus de formas humanas, como nós achamos aqui. Esse cara, da primeira vez que ele tenta trazer a presença, o que gerou morte? Porque ele tentou trazer como ele achava que sequer era melhor. Vamos construir um carro de boi, vamos botar e vamos trazer a arca, pronto. Fácil. Nós não podemos imaginar o que servir a Deus é assim, agora eu vou servir a Deus dessa forma. Não existe, isso é uma mentira, isso é um engano do nosso próprio coração, porque ele está dividido entre duas coisas, entre dois senhores. Nós precisamos entender que a própria palavra de Deus, ela nos aponta como servir a Deus. Não é como eu acho que eu devo servir a Deus, é como a palavra de Deus acha que eu devo servir a Deus. Irmãos, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, e nós precisamos entender e praticar o que está escrito nesse livro. Está aqui, está tudo aqui. Se Deus diz que é para você não se envolver com coisas ilícitas, não se envolva, porque você corre o risco de perder a presença de Deus.
Se Deus diz que não é para você se prostituir, não se prostitua. Grite, pede ajuda, confesse, faça qualquer coisa, mas não se envolva, porque você perderá a presença de Deus. Deus não habita em um coração contaminado. Deus não habita onde não há um lugar limpo para Ele. Deus é puro. Nós cantamos aqui, eu não sei por que nós não entendemos. Ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração, não nos deixe cair em vaidade. Quantos de nós todos os dias estamos correndo atrás do vento, atrás do nosso próprio prazer, atrás de tudo, enquanto Deus diz: olha, volte seu coração para mim, volte o meu coração para mim. Nós achamos que nós seremos felizes quando nós tivermos tudo que o nosso dinheiro pode comprar. Isso é mentira, gente, senão não tinha gente cheia da grana se jogando de prédio. Nós achamos que quando encontrar uma pessoa perfeita e nos casarmos, aí vai ser tudo bem. Não, não é assim. Homens e mulheres de Deus vivem para Deus, se guardam para Deus. A Bíblia fala, está escrito, existe um livro todo que mostra o comportamento dos cristãos, Atos dos Apóstolos. Por que nós insistimos em viver um evangelho segundo a nossa mente? Por que nós cavamos para nós cisternas rotas? Se Deus já abriu uma fonte, e essa fonte é Jesus, permanecer em mim, eu vou permanecer em vocês. Quantas vezes Ele diz que o dinheiro ele não pode comprar alegria, felicidade e saúde? Não pode. Por isso Ele diz: não junteis tesouros onde a taça, a ferrugem e o ladrão roubam, mas juntais para vocês tesouros nos céus. Sejam homens e mulheres piedosos, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que confiam, mesmo quando tudo está caindo ao seu redor, estão permanecendo em Deus. Quantas pessoas estão trabalhando, se matando, para ter uma boa aposentadoria, e quando viver a aposentadoria vão estar gastando com enfermidade, porque gastaram toda a sua saúde no quê? Buscando aquilo que não pode reter. Viva hoje, viva Jesus hoje. Sejam piedosos, sejam amorosos, sejam perdoadores. Olhem para as pessoas com misericórdia. Não pague com a mesma moeda, não revide com a mesma moeda. Ame, quebrante, confie em Deus, Ele vai se manifestar sobre a sua vida. No Senhor o vosso trabalho não é em vão, Ele é a vossa recompensa, Ele é o vosso galardão. Essa é a esperança de todo cristão. Nós não podemos pegar uma emenda daqui do mundo, uma partezinha dali, uma parte que eu acho, e criar um cristianismo. Não, nós criamos um Frankenstein. Em Cristo não há remendos. Em Jeremias fala: olha, emendai os vossos caminhos, não remende os vossos caminhos. Não pegue parte de alguma coisa e tenta juntar, emende. Aonde foi quebrado, junte. Não devemos cavar para nós cisternas rotas, porque elas vão nos matar. Elas vão nos adoecer a ponto de nós não conseguirmos muitas vezes voltar. Por que nós dizemos que confiamos e lá dentro de nós não confiamos? E nós nem temos a caruda de chegar diante de Deus e eu não estou confiando, me ajuda a confiar. Uma das coisas que eu acho lindo, quando os discípulos foram expulsar um demônio de um menino epilético que se jogava no fogo e na água, Jesus falou para o pai do menino assim: ó, creia. Ele disse: Senhor, eu não creio, me ajuda a crer. Me dá essa fé. E às vezes a gente quer disfarçar tanto, gente. Estruturas de orgulhos, nós precisamos quebrar, nós precisamos romper. Nós não precisamos mostrar para ninguém que nós somos bons. Nós precisamos mostrar para Jesus que nós precisamos dEle, dependemos dEle. É nós e Cristo.
Existe um clamor, nós somos parte de uma geração que está cavando para si cisternas rotas e nós estamos vendo pessoas ao nosso redor morrendo, doentes. Eu não estou criticando, mas estão doentes porque um dia decidiram abandonar a fonte para beber de algo parado. Nós fizemos parte de um mundo, gente, de um sistema sensualizado, um sistema endemoniado, um sistema que rouba, um sistema que diz que você tem que ter, que você tem que se matar para ter. Não, nós não fizemos parte desse sistema. A nossa esperança não está em coisas, a nossa esperança é Cristo. Como eu posso dizer que eu sou um cristão se a minha esperança não é Cristo? Se a minha força, se tudo que eu tenho é voltado para as coisas dessa terra? Como que eu posso me denominar cristão se toda a minha força, a minha energia, ela é voltada para mim mesmo? Isso é egoísmo. Isso é mentira. Nós precisamos aprender a nos confrontar. Nós não precisamos que ninguém nos confronte, nós precisamos nos confrontar. E dizer: Deus, isso aqui está errado, me ajuda a mudar. Nós não podemos ser uma geração que aprendeu a sobreviver sem a presença. 40 anos, gente, ninguém se importou, porque estava tudo muito certinho. Dá para viver daquele tipo, dá para viver daquele jeito, dá para levar, dá para levar. Mas existia um no meio daquela geração, não sei se existiam outros, mas que teve uma oportunidade, e tudo que ele queria era trazer de volta para o lugar que nunca deveria ter saído, a presença de Deus. Nós não podemos nos enganar, nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Estou vivendo aquilo que Deus preparou para mim viver? Estou bebendo hoje de Deus? Estou sendo obediente àquilo que Deus me pede? Se você está com raiva queimando dentro de você, você diz: não quero ouvir. Deixe que essa palavra quebrante, transforme, porque ela é de Deus. Isso que eu estou falando para você hoje é de Deus. Eu não estou pregando pela minha vontade. Como pastor hoje, a minha vontade era realmente te motivar, te conduzir, de trazer alegria no teu coração, a ponto de você semana que vem trazer mais 10. Mas não é esse não é o nosso tempo. O nosso tempo é de voltarmos o coração para Deus, de nos quebrantarmos diante de Deus, de reconhecermos a nossa miséria diante de Deus. Aqui tem alguém bom o suficiente que diz: eu estou cheio de Deus, eu estou pleno de Deus? Eu não estou. Eu sou miserável diante de Deus, pobre, cego, nu. Eu preciso do Senhor na minha vida. Irmãos, oh Espírito Santo, essa é uma palavra que nós precisamos trazer ao nosso coração todos os dias. Nós precisamos aprender a nos confrontar. Não espere que tudo ao seu redor mude você. Transforme você. Não espere ter um grande movimento, uma campanha de oração para você buscar a Deus. Não espere, busque o Senhor. Não espere você ser motivado. Se eu pegasse e falasse para você que você colocasse uma quantia de dinheiro dentro de um envelope e mandasse para alguma parte do mundo, isso ia resolver a sua vida, eu estaria mentindo, porque não estaria.
Porque as coisas de Deus não se compram, elas se conquistam nas regiões celestiais. Dinheiro nenhum é suficiente. É verdade. Quando os discípulos se depararam com uma multidão com fome, eles quiseram se livrar do problema. Nem com 200 denários nós podemos saciar essa multidão. Jesus falou, é verdade. Nem com 200 denários. Nada humano pode realmente causar um milagre dentro de nós. Deus quer usar a minha e a sua vida, e tudo que nós estamos pensando é nos nossos problemas, é nas nossas guerras diárias. Deixamos de ser uma igreja guerreira, sentamos numa cadeira, esperamos as coisas acontecerem, terceirizamos, pagamos propina para Deus. Não, está errado. Nós somos guerreiros. Deus nos deu espada, Deus nos deu armas, e nós não queremos conquistar, porque temos medo. O que tem nos intimidado nesses dias? O Senhor falou, quando os céus se fecharem sobre as vossas cabeças, e quando a terra se pôr como um tapete de ferro, quando vocês sentirem isso, que a oração de vocês não está passando do teto, que nada ao seu redor está mudando. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se quebrantar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei, virei, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Quantos de nós estamos com um chão de ferro sobre os nossos pés e um teto de bronze sobre as nossas cabeças? Nada acontece, porque tem que acontecer aqui dentro. Aqui dentro, aqui dentro. Renovação do vosso entendimento. Nos ensinaram que se você estivesse todos os dias no culto, você seria abençoado. Não. Eu quero ensinar, se todos os dias você orar, se todos os dias você ler a palavra de Deus, todos os dias você quebrantar, se todos os dias você esperar nas promessas de Deus, você vai ser abençoado. Porque o reino de Deus é conquistado com os joelhos. O reino de Deus é conquistado com o coração. Chega de cavarmos cisternas rotas. Se eu estou no culto é porque eu amo a Deus, eu amo os irmãos e eu quero celebrar com eles. Aleluia, Jesus. Tudo que eu me importo como pastor, eu quero ver você, eu quero ouvir da sua boca: pastor, eu tenho orado lá em casa e Deus tem feito tantas coisas. Tem coisas que estão mudando na minha vida, pastor, eu estou conquistando. Meu pastor, que tremendo, eu estava orando e Deus falou comigo isso, e eu fiz isso e deu certo. Pastor, a minha vizinha estava doente, ou a filha dela estava doente, e eu fui lá, criei coragem e orei. E não é que Deus fez? Esse é o sonho de qualquer pastor, ver uma igreja viva, uma igreja que lá na sua casa, que lá no seu dia a dia, se motiva aqui. Porque muitas vezes, irmãos, a promessa está aqui diante dos nossos olhos, a terra está diante de nós, e tudo que nós conseguimos enxergar é gigantes. 10 espias, 12, 10 voltam com um relato totalmente diferente de 2 homens que tinham a Deus, que acreditavam nas promessas de Deus e guardaram a sua aliança para com Deus.
Quando não estamos em Deus, só vimos gigantes. Quando estamos em Deus, nós vimos a possibilidade. Vamos e vamos conquistar. Tudo que Deus falou é verdade, está ali, é só entrarmos. A banalização da palavra de Deus nos torna cegos. E nós não podemos nos acostumar. Não somos a geração que antecedeu Saul. Não somos filhos de Eli. Nós somos filhos do Senhor. Estamos embaixo da cobertura de um sumo sacerdote, Cristo Jesus, que intercede por nós dia e noite. Um sumo sacerdote que, quando vê o nosso coração quebrantado, ele pode se compadecer de nós também. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós. Não é isso que a Bíblia fala lá em Hebreus? Ele conhece as nossas dores. Ele sabe. E nós não estamos embaixo mais de um reinado humano. Nós temos Cristo, o nosso Rei. Então, irmãos, aprenda algo. Não dá para viver sem a presença de Deus. A geração de Saul, 40 anos, conseguiu dar um migué e viver sem a presença de Deus. Viver não, sobreviver. E não é isso que devemos fazer. Nós devemos viver buscando a presença de Deus para as nossas vidas, sendo melhor e obedecer a palavra de Deus. Fique de pé. Não corra, permaneça. Amém? Não fuja, não se esconda. Não se esconda. Não se esconda. Você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. Tudo que Deus falou para nós é verdade. E ao seu tempo há de se cumprir. Nós precisamos aprender a passar o tempo. Nós precisamos aprender a superar o medo. Amém? Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Nós ouvimos tantas coisas aqui nessa noite. Mas que sai do nosso coração o seguinte clamor: Senhor, eu não quero viver, nem criar essa habilidade de viver sem a Tua presença. Longe de nós, viver sem a Tua presença.